Olá, meu nome é Ingrid e hoje nós vamos apresentar um pouco sobre ameaças e risco à segurança vinculado à proteção de dados. Minha equipe sou eu, Ingrid, Henrique, Renan e Kaique. Dados, de acordo com a cartilha, são informações de identificação, como nome, documentos e endereço, mas também são informações diretas como hábitos de consumo, aparência e personalidade, que podem ser utilizados para determinar o seu perfil comportamental. O que a gente vê sobre os dados pessoais sensíveis são dados relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa. Dados são informações brutas que identificam um indivíduo ou representações de fatos, conceitos e instruções, por meio de sinais, de maneira formal, possível de ser transmitida e processada pelo homem ou mesmo pelas máquinas. Esses podem ter muitas formas diferentes e eles podem ser manipulados, analisados e interpretados para adquirirem um significado. E uma vez que ele tem um significado, ele se torna uma informação. Dito isso, quando a gente fala sobre proteção de dados, a gente entende isso como um processo que visa garantir a restauração, a segurança e a privacidade dos dados, de indivíduos e de empresas. Esse conceito ele vai envolver medidas preventivas contra a perda, o acesso, o uso, a divulgação, a modificação ou destruição de dados de uma forma não autorizada. De acordo com o livro Privacidade e o Poder de Clarice Bareilles, ter acesso aos dados de um indivíduo seria como ter a chave de acesso aos aspectos mais íntimos e pessoais de alguém, como seu computador, quarto, agenda, cofre, registro de saúde, que podendo ser utilizado para esses dados para o mal, como a data de nascimento para personificar uma pessoa enquanto comete um crime, empresas usar os seus gostos para atrair para um mau negócio, entre outros exemplos. Mesmo antes da criação da internet, o tópico de proteção de privacidade e informações dos indivíduos já estava em discussão. No final do século XVIII, nos Estados Unidos, o artigo O Direito à Privacidade argumenta o direito de ser deixado em paz, usando a frase como uma definição de privacidade. Na Europa, esse discurso também foi ganhando força por volta da década de 50, devido à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Com isso, ao longo da década de 1970, foram promulgadas as primeiras leis de proteção de dados, onde, ao final da década, existiam essas leis em 7 países da Europa: Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, Noruega e Suécia. Adicionalmente, a adoção na União Europeia, como um todo, das regras de proteção de dados pela Diretiva 9046, impulsionou essa ideia de proteção de dados ainda mais, impactando muito além dos limites desse bloco econômico. Não satisfeita com as suas próprias fronteiras, a União Europeia também procurou policiar o tratamento de dados em países em desenvolvimento. Um exemplo disso sendo a Lei de Alterações de Privacidade da Austrália de 2000, que foi modelada com base nos princípios europeus. Em 2016, o Parlamento Europeu adotou o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Atualizando a diretiva anterior de 1995, esse regulamento teve impactos no Brasil, sendo uma das bases da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, aprovada em 2018, e entrando em vigor no país 2 anos depois, em 2020. Focado em aumentar a privacidade dos dados da população e assegurar o poder para entidades reguladoras fiscalizarem organizações, essa lei foi incluída na Constituição Brasileira em 2022. Como dito anteriormente, os dados podem ser manipulados, organizados e transformados em informações, que essas são usadas para gerar insights, facilitando tomadas de decisões estratégicas de marketing, por exemplo. Históricos de compras, informações demográficas e padrões comportamentais podem ser usados para gerar análises financeiras, criar experiências personalizadas e avaliar a performance do negócio por meio de métricas como retenção de usuários e análise das fontes de tráfego. Um dos exemplos mais notórios de ameaça à proteção de dados foi do Cambridge Analytica, em março de 2018, em que essa empresa americana de análise de dados coletou e utilizou dados de mais de 50 milhões de pessoas sem seu consentimento, por meio de um aplicativo de teste psicológico, This is Your Digital Life, no Facebook. A empresa utilizou esses dados para influenciar nas eleições norte-americanas, favorecendo o lado político do Trump, e também na campanha do Brexit. Além de coletar os dados sem o consentimento dos usuários, também foram feitas coletas relacionadas aos principais interesses e correlações entre curtidas, traços de personalidade e outros. Um ex-funcionário da empresa relatou que
Os dados vendidos à Cambridge Analytica teriam sido usados para catalogar o perfil das pessoas e então direcionar de forma mais personalizada materiais pró-Trump e mensagens contrárias à adversária dele, a democrata Hillary Clinton. Outro exemplo ocorreu em 2011, quando houve um ataque hacker à PlayStation Network, PSN, em que um hacker conseguiu acessar os dados de cerca de 77 milhões de usuários em diversos países, roubando dados como nome, endereço de e-mail, dados de login e senha, e o mais perigoso, possivelmente dados bancários, com vários usuários relatando compras feitas sem seu consentimento. Com o avanço das IAs nos anos recentes, os golpes de roubo de dados ficaram mais automatizados e efetivos. De acordo com o blog de notícias Infomoney, em um relatório recente, o Brasil chegou a números alarmantes de phishing, um golpe em que cibercriminosos enviam links maliciosos para as vítimas, por e-mails, aplicativos de mensagens ou SMS, com o intuito de roubar dados sensíveis como senhas ou dados bancários. Segundo o Panorama de Ameaças Cibernéticas de 2025, cerca de 500 milhão de ataques de phishing foram bloqueados nos últimos 12 meses, com a principal causa apontada sendo o uso de IA, que consegue simular uma linguagem mais legítima, profissional, facilitando o convencimento da vítima e podendo produzir e enviar mensagens em larga escala graças à automação. Além disso, é possível citar outros exemplos mais recentes que ocorreram em 2025, como por exemplo a grande brecha de segurança que ocorreu no aplicativo de namoro para mulheres sáficas, o Safos, que foi feito totalmente com inteligência artificial. O aplicativo exigia envio de fotos de documentos e de rosto para o cadastro e verificação. Ocorreu um grande ataque de DDoS em que apresentou todos os acessos a informações de todos os usuários cadastrados. Além de vários vazamentos da Google, também ocorreram muitos alvos relacionados a bancos e fintechs, como por exemplo a XP Investimentos e o Banco Neon. Além disso, prefeituras como por exemplo de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, e a Prefeitura de São José do Rio Preto tiveram ataques cibernéticos esse ano, tendo que suspender temporariamente os serviços digitais. Contramedidas. Enquanto usuários, existem práticas que podem ser adotadas para se proteger do roubo de dados e minimizar a coleta abusiva de informação. Autenticação forte com senhas robustas, difíceis de enviar e não repetidas, utilizar verificação em 2 fatores, 2FA, e habilitar notificações de login. Utilizar criptografia quando disponível e manter o software do dispositivo sempre atualizado são formas de evitar que contas sejam roubadas. Limitar o acesso dos aplicativos, como não permitir o acesso à câmera, à aplicação que não vão necessitar das informações e solicitam mesmo assim. Evitar colocar em nuvem online arquivos com dados confidenciais, limitar o uso de cookies em sites e utilizar bloqueadores de anúncio e rastreadores ao navegar na internet são formas de minimizar a coleta indesejada de dados. Enquanto desenvolvedor, não solicitar permissões ou dados que não precisem ser utilizados na aplicação. Você precisa entender o propósito e o contexto da sua aplicação. Alguns tipos vão necessitar de dados sensíveis, mas nem todo dado sensível é essencial. Sempre usar criptografia forte para armazenar tokens e senhas, e outros dados semelhantes nos bancos de dados. Seja transparente em relação ao usuário, para que você está utilizando aqueles dados. Controlar o acesso do software e armazenamento, exigindo autenticação forte, e monitorar tentativas de acesso não autorizadas. Aplicar arquitetura de sistemas seguros, separando ambientes de desenvolvimento, produção e teste.